E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a Cássia, prof de RG1, e nesse vídeo a gente vai ver como que a gente coloca os nossos desenhos nas pranchas, ou seja, a gente vai conhecer então o livro de layouts. O livro de layouts, ele fica aqui nessa terceira opção dentro do nosso navegador, e o livro de layouts, ele está organizado por pastas aqui dentro. O ArchiCAD chama essas pastas de subconjuntos, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um subconjunto para o nosso exercício. Então a gente vem aqui, clica em novo subconjunto, a gente vai personalizar o ID colocando o nome da disciplina e o nome exercício 4. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é desabilitar esse prefixo aqui, para ele não ficar como RG1.1.2, vamos tirar isso aqui. E vamos tirar também esse pontinho aqui que ele adiciona antes do prefixo. E com relação ao ID, geralmente eu deixo 01, 02, 03, que eu acho que fica mais organizado. E agora sim, a gente vai colocar como criar. Criamos aqui então a nova pasta, que vai ser o nosso subconjunto do exercício 4. Agora o que a gente vai fazer aqui dentro dessa pasta é criar uma prancha aqui dentro, para começar a colocar os nossos desenhos ali. Então, a gente vem nessa segunda opção aqui, de novo layout. Então, aqui no nome do layout, a gente vai dar um nome, planta baixa térreo, barrinha, banho. E dentro do layout mestre, a gente vai escolher o layout da disciplina, que é o A3-RG1, que é uma prancha pronta para a gente começar a editar as informações do nosso projeto. E vai dar um OK em criar. E está aqui a nossa prancha, já com as informações de disciplina, aluno, professor, turma e prancha. Para a gente editar essas informações aqui uma vez e não precisar ficar colocando várias vezes nome do aluno, professor, a gente vai editar as informações do projeto. E aonde que a gente faz isso? A gente vem em Arquivo, Informações, Informações do projeto. Dentro do nome do projeto, a gente vai colocar Representação Gráfica 1. Ok. No nome completo do projetista, vocês vão colocar o nome de vocês aí. Vou botar Cássia Mano. Dentro do departamento do contato, vocês coloquem a turma de vocês. E dentro do nome completo do cliente, vocês coloquem o nome do professor de vocês. E aí vocês dão um OK. Agora, a gente vai vir aqui no Layout Mestre e a gente vai ajustar essas informações para que vocês não precisem ficar escrevendo toda vez que abre uma prancha nova o nome desse arquivo todo de novo, da disciplina, aluno, professor, etc. Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro? A gente vai trocar os textos por um texto automático, que daí ele vai vir com o preenchimento das informações do nosso projeto. A gente vai dar 2 cliques em cima do texto, selecionar ele e vir aqui nesse A com essa voltinha aqui na volta, que é a inserção de texto automático. A gente vai dar um clique ali, vai entrar dentro de detalhes do projeto e nome do projeto, adicionar. E pronto, agora ele já adicionou aqui no layout mestre o nome da disciplina. O nome do aluno é o mesmo processo. E vocês vão repetir esse processo também ali para o nome da turma, nome do professor e layout. E por último, aqui em prancha, a gente vai fazer a mesma coisa, selecionar, vai vir aqui em layout, ID de layout, adicionar. Aí o que aconteceu aqui no ID de layout? Vai ficar essa representação genérica, que é a identificação do ID aqui na prancha mestre. Quando a gente vai lá na planta baixa do térreo, já vai ter numerado ali, bonitinho, a prancha 1, certo? Agora que as nossas pranchas estão configuradas, como é que a gente vai inserir o conteúdo aqui dentro? Bom, primeiro a gente vai ir lá no mapa de projetos, vai dar 2 cliques no pavimento térreo e vai conferir se essa aqui é a representação correta que eu quero ter lá no meu desenho. No caso aqui está faltando o quê? A linha aqui do shaft. Vou fazer essa linha dentro de documentação, linha. Então eu vou desenhar uma linha, um X aqui sobre o shaft. Método de geometria individual, um X, outro X. Aproximando aqui, eu estou vendo que esse meu mobiliário está com a linha muito grossa, eu quero modificar isso. Aonde que eu modifico?
Em relação à espessura das linhas dos meus equipamentos, eu acho que eu vou deixar um pouco mais fina a linha aqui do lavatório, por exemplo. Então, eu vou dar um clique no lavatório, Ctrl T, vou vir aqui em planta e corte e vou sobrepor os tipos de linha e de caneta do objeto. E aí ele vai sobrepor para a medida que está configurada aqui, que o parâmetro é 0,18, eu vou sobrepor por uma linha 0,10 para ficar um pouquinho mais fino e vou dar um OK. Aí vocês já viram que o nosso lavatório ficou com uma linha um pouquinho mais fina do que estava antes. Vou fazer a mesma coisa aqui para o chuveiro e para o vaso sanitário. Agora sim, eu estou com uma representação bem adequada das linhas aqui do meu desenho. Lembrando que aqui no banho a gente não tem esse pilar, então eu vou deletar esse pilar, que ele foi feito lá no início a título de conhecimento para mostrar para vocês como é que se faz um pilar. E vou ajustar aqui essa linha do shaft. Então agora eu fechei aqui a nossa planta baixa do banho. E como que eu faço para inserir essa planta lá no meu layout? Primeira coisa que a gente vai fazer, aqui no mapa de vistas, a gente vai criar uma nova pasta e vai colocar RG1, exercício 4. Vai dar um OK. E dentro dessa pasta é onde a gente vai criar as nossas vistas. Então, a primeira vista vai ser essa aqui. A gente vai salvar vista atual. E aqui a gente pode renomear e ajustar todas essas informações aqui. Já está a combinação certa dos vegetais, a escala está adequada, composição do modelo, visualização do modelo. Todas essas configurações aqui eu não vou mexer. E vou dar um OK em criar. Então, ela criou aqui, planta 0 ponto pavimento térreo, eu vou renomear, OK. Agora que eu renomeei, eu vou entrar lá no layout, dentro da minha planta baixa térreo. E aí, eu só dou um clique aqui no mapa de vistas e vou clicar sobre essa planta baixa térreo e vou arrastar para dentro do meu layout. E agora sim, o ArchiCAD identificou que eu quero inserir essa vista dentro da minha prancha. Clicando nos cantinhos aqui, a gente consegue ajustar essa prancha. Então, já tenho aqui o primeiro desenho do exercício 4. O que mais que eu vou inserir aqui? Vou inserir os outros dois cortes que eu fiz, que é o corte A e o corte B. Agora, se a gente for aqui no corte, a gente vai ver que isso aqui não está representado corretamente. A gente tem uma laje de 10, mas está faltando o piso de 5 centímetros. Isso aqui a gente vai ajustar no 3D. A gente vai clicar em F5, Ctrl D, Ctrl, para copiar essa laje para baixo e vai copiar ela aqui uns 20 centímetros para baixo. Então, agora a gente tem duas lajes. Essa aqui eu vou transformar em piso. Como é que eu faço isso? Seleciono ela. Na estrutura eu vou colocar cerâmico. E na espessura eu vou colocar 5 centímetros. E agora eu vou pegar essa laje aqui de baixo, vou dar um Ctrl D e vou aproximar ela junto do meu piso. Agora eu vou voltar lá no corte. Como vocês podem ver, ele já representou aqui tanto o piso quanto o concreto. Para a gente ajustar agora aqui essa laje em corte, a gente vai em Ctrl T, dentro de sobrepor caneta de trama em corte, a gente tá como nenhum, a gente vai selecionar aqui o fundo e vai escolher uma cor de fundo. É só eu colocar um tom de cinza um pouquinho mais escuro. E agora eu vou mudar aqui o fundo da minha trama de corte do piso. Agora sim, eu tô com a representação do piso correta. Ou também posso ir em Ctrl T, na altura lá da parede, e botar -5. Vai ver se está tudo certinho, a princípio sim. Tirando aqui que está emendado o lavatório na parede, vou dar um Ctrl D e afastar 1 centímetro. Então, eu vou vir aqui no meu mapa de vistas, no corte A, e vou arrastar ele aqui para a prancha. Vou criar uma nova prancha aqui para o corte BB, ajustando ali todos os parâmetros, que nem eu fiz com o corte A. Agora, com o Ctrl X, eu vou recortar essa vista e colar na prancha correta. E agora sim, a gente terminou de configurar os layouts.
Para a gente poder imprimir isso aqui, gerar um PDF, a gente vai vir em arquivo, salvar como, e a gente vai salvar como PDF. Eu vou salvar aqui na área de trabalho, que eu acho que é o lugar mais fácil de encontrar depois. E a gente vai repetir esse processo para o corte A e para o corte B. Aproximando o corte aqui no PDF, vocês vão reparar que está faltando uma linha ali da parede. Essa linha pode ser construída dentro de documentação aqui no ArchiCAD. Então, eu vou entrar na documentação, vou selecionar a linha, vou desenhar ela e vou definir a espessura dela aqui em cima. Tá como caneta 1. Vou colocar como caneta 29. Esses pequenos ajustes, eles são muito úteis quando a gente não consegue colocar para frente alguma ordem do desenho, ou quando quer fazer um detalhamento, alguma coisa muito específica que tu não consegue modelar, tu pode sempre ajustar isso lá dentro do livro de layout, depois de inserir a tua vista. E isso não vai ficar salvo dentro do mapa de projeto, vai ficar somente lá na hora da gente realizar o PDF. Aqui, por exemplo, eu não tenho aquela linha que separa a laje da parede, mas lá no PDF ela já aparece. E encerramos aqui então a sequência de vídeos do ArchiCAD, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, ou na aula, ou aqui pelos comentários. E aqui é a professora Cássia, de RG1. Até mais!